Pai, Senhor Jesus, eu teve uma reunião de ministerial, né? E eu tinha ido lá para orar e tava tendo a reunião. Eu falei assim, eu vou ficar por aqui mesmo. Até irmãos falou, fica aqui, irmão, tal. Eu fiquei. Aí passou lá pregando, falando, uma benção. Aí de repente chega uma irmã e fica bem na minha frente. A irmã tava até de saião e tal. Ela ficou bem na minha frente e começou a conversar com o senhor na minha frente. Nessa que ela ficou na minha frente, eu não consegui ouvir o pastor, porque ela estava conversando. E eu não conseguia nem ver o pastor, porque ela estava em pé na minha frente. Reunião ministerial, reunião de obreiro. Aí eu esperei um tempinho, né, para ela conversar o assunto. E ela ficou. Aí eu não ouvi no pastor, querendo ouvir o pastor. E ela ali na minha frente em pé, eu falei, Pai do Senhor Jesus, irmã. Irmão, eu tô querendo ouvir o pastor, a irmã que tá aqui na frente e tá conversando, não tô conseguindo ali ouvir o pastor. Aí ela gritou comigo. Então fica calado que você vai ouvir ele. Fica calado que você vai ouvir ele. Aí, naquela hora ali eu tive dó daquele homem, que eu acredito ser o marido dela. Porque a forma que ela falou comigo é a forma que ela falou com ele, que ela fala com ele, que ela trata ele. É a forma que ela é em casa, irmão. Então, se tiver uma reunião ministerial dos varão, dos obreiros, dos príncipes, dos ministros de Deus, das autoridades contidas por Deus na sua casa, a irmã devia ser submissa ao marido, né? Dentro da congregação, o pastor falando, ela ignorando o pastor falando, não deixando o marido dela ouvir. E eu vou pedir com maior educação, pedir para ela, para poder ouvir o pastor, ela grita comigo. Então eu fico imaginando ali no tempo de Moisés, quando o povo estava no Egito, ali tinha a doutrina, irmão. Porque a Bíblia fala que ali tinha os anciões, eles estavam escravos, mas existia a doutrina deles lá, tinha os anciãos. E aquelas mulheres ali, irmão, eu acredito que elas eram submissas. Porque se fosse nos dias de hoje, ia ter muita profecia, muita revelação. Não, vamos lutar, vamos guerrear, vamos pelejar, Deus é conosco, Deus vai dar a vitória. Faraó não pode contra o nosso Deus. Ia querer peitar Faraó, ia querer peitar o soldado de Faraó. Mas essa não é a doutrina que havia ali. Então, até Miriam depois, ela se envolveu com o espírito do engano. Porque ela saiu cantando, dançando tamborim e tal. Mas quando Moisés foi aplicar a doutrina do Senhor com mais profundidade, ela se rebelou e ficou leprosa. E o próprio Moisés intercedeu por ela, para que Deus a sarasse, porque era para ela morrer de lepra. E acredito ali que se morresse ali daquela situação ali, ia para o inferno mesmo. Teve uma época aí do governo aí do Dilma, da Lula, e alguns pastores, alguns líderes, ia ter uma passeata nacional. Todos saindo para reivindicar os seus direitos. Né? Igreja, quem não é igreja, quem crê em Jesus, quem não crê em Jesus, todo mundo junto. Aquela mistura. O espírito do ecumenismo, né? Juntar as religiões, juntar todo mundo em prol da paz. Que lindo, né? Maravilhoso. Mas a doutrina de Cristo não é essa. Quem não é por Cristo é contra Cristo. Então, às vezes se prega uma separação do mundo, mas se prega uma separação de aparência, de roupa, de vestes. Nem estou dizendo que não seja, irmão. Mas a separação que Deus fala do mundo é do sistema mundano. Todas as tragédias que existem hoje, elas são consequências do pecado de Adão. A morte em si é consequência do pecado de Adão. As destruições que existem é consequência de Caim matar Abel, um inocente. Assassinatos, homicídios, é consequência do pecado. Qualquer tipo de morte, seja por assassinato, seja por drogas, seja por violência, qualquer tipo de mal é consequência do pecado. E eu ficava imaginando assim, como é que pode a igreja, que deveria ser separada do mundo, que santificar é separada do mundo, está se misturando com pessoas que não creem em Cristo, que é contra Cristo, que muitas vezes fala mal de Cristo, fala mal da doutrina de Cristo, fala mal da igreja, fala mal do povo de Deus, fala mal do próprio Deus, que não crê em Deus, que não crê em Cristo, que não crê no Espírito Santo, blasfema de Deus, blasfema de Cristo, blasfema da igreja, mas estão lá misturados juntos só para promover a paz. E uma falsa paz, porque não é a paz com Cristo. E se a paz não é com Cristo, é uma falsa paz, porque o anticristo, ele vai trazer uma certa paz. Ele vai resolver os problemas financeiros, os problemas monetários. A Bíblia diz
que existe dois espíritos, que eles lutam pela alma das pessoas. Existe o espírito do anticristo e o Espírito Santo. Um que confirma Cristo e o outro que nega Cristo. O que é o maior mentiroso? Aquele que nega que o Cristo é filho de Deus e veio como homem. Então muita gente ali, congregando ou não, adultera, prostituindo, vivendo no pecado, porque tem gente que não congrega e vive no pecado, e tem gente que congrega também e vive no pecado, e tem gente que não está buscando viver no pecado, mas também estava lá. Aí está todo mundo misturado, que a consequência da destruição de uma nação é pelo próprio pecado do povo. Deus dá um líder conforme o procedimento do povo. Por isso que os trabalhos de você fazer evangelismo nas casas é uma arma poderosa. Porque a Bíblia diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. A nação é o povo, não é uma pessoa. Quem está esperando uma pessoa para trazer paz aqui para este mundo são aqueles que são do anticristo. Você pode ver, qualquer ser humano, qualquer juiz ministro, que ele faz uma coisa boa, tal como a corrupção, ele já é visto como um grande herói. Nossa, olha essa pessoa, olha como ele está fazendo. Até o nosso presidente, olha, tem gente falando que ele vai trazer o avivamento, essa coisa. Isso é o espírito do engano, o espírito do anticristo. Porque quem está preparando esse povo para alguém trazer paz aqui é o espírito do engano. Então tem um povo que está preparando o povo para vir aqui na terra, para o reinado do anticristo, e tem o Espírito Santo que está preparando o povo para o arrebatamento de Cristo, para o governo de Cristo, do milênio e do novo céu, da nova terra. Nessa época, um irmão deu um testemunho, ele policial militar, e ele estava lá fazendo a segurança para o povo não invadir o palácio, não invadir a presidência. E esse irmão, servo de Deus, honesto, estava honestamente fazendo o seu trabalho e tomou uma ovada na cara. Foi de quem? Dos que congrega ou dos que não congregavam? Independente se foi uma pessoa que congregava ou não, o que estava lá no meio também faz parte. Porque estava envolvido por esse espírito do anticristo. Porque Deus nunca ensinou a gente a fazer baderna, violência contra o governo nenhum. Nem se o governo for ruim. Muito pelo contrário, a gente deve se submeter àquela autoridade. E a gente muitas vezes vê esse espírito mundano nas congregações, nos trabalhos, a pessoa muito altiva, se achando muito importante, se achando que é melhor do que os outros. Como no caso dessa senhora que dentro da congregação, reunião ministerial, ela gritou, toda inflamada, achando alguma coisa. E eu te pergunto, irmão, que espírito está sobre você? Que espírito está te preparando? O espírito do anticristo, para o governo desse mundo, para a paz desse mundo, ou o governo de Cristo, para o arrebatamento da igreja, para o novo céu, nova terra, o reinado do milênio em Cristo? Qual o espírito que está te envolvendo? É interessante que alguns trabalhos de vigília, principalmente quando tem movimento de televisão, as pessoas estão lá pulando, rodando, sapateando quando tem música. Mas quando dobra o joelho para orar, aí não se inflama do Espírito Santo. Eu vi um trabalho de vigília, as pessoas pulando, rodando, como se estivesse cheia do poder de Deus. Na hora que os líderes botou os irmãos para orar, os mesmos, que eu vi pelo vídeo, na realidade eu nem fiquei nesse trabalho, porque eu pensei que não ia ter oração, eu pensei que só ia ficar naquele movimento. Eu até me arrependi, falei, porque aí os líderes, o irmão e a irmã, botaram o pessoal para orar e eles ficaram muito tempo orando mesmo. Falei, meu Deus, eu devia ter ficado lá na vigília. Olha o tempo que os irmãos aí estão de joelho aí, glória a Deus. Mas eu reparei nos vídeos que os que estavam pulando, rodando, sapateando, eles não ficavam orando não, irmãos. Eles levantavam, iam no banheiro, voltavam, dobravam o joelho, aí ficava levantando a cabeça, abaixava, olhava para os lados, abaixava, levantava. Aí ia lá fora, pegava água. Então assim, na hora da música... Então é a música, né? O ritmo da música. Não é inspiração de Deus. Na hora de dobrar o joelho, não consegue ficar dobrando o joelho. Tinha que andar. Desde que tem que ficar andando, né? Jonathan não consegue ser inflamado pelo Espírito Santo ali de joelho no chão. Então você vê que algumas pessoas estão influenciadas pelo espírito do engano. Não é pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos leva a nós nos submetermos aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus. Ser fervorosos na submissão à sua palavra. Ser fervoroso nas ordenanças de Deus. Infelizmente, irmão, deixa eu te falar uma coisa. E geralmente você vê essas pessoas assim, mais inflamadas e exaltadas, jovens, geralmente adolescentes, pessoas que não têm vida de leitura bíblica, não têm vida de oração, e irmãs. Infelizmente, irmãs que não é nem casada. Elas, né, muito exaltadas, ou irmãs onde elas que mandam no marido mesmo. Elas botam para moer mesmo e que ele abaixa a cabeça e não ficar quieto, é mal, arruma outro e sai fora. Então assim, dá comichão, né, irmão? Mas
faz parte. A doutrina que, lá no livro de 1 João, tem uma tradução que diz que a palavra de Deus, o mundo não ouvirá. Quando a palavra é de Deus mesmo, o mundo rejeita, o mundo não ouve. O mundo se sente aborrecido com a doutrina de Cristo. E como eu disse em outro vídeo, o mundo não é o estar fora da congregação. O mundo é um sistema. E às vezes o sistema do mundo está dentro da pessoa. Então, buscando uma paz, buscando uma exaltação sem Cristo, sem a doutrina da submissão a Cristo, que é a submissão aos seus mandamentos. Em outro momento, eu encontrei uma irmã e a gente conversando, e ela querendo orar e querendo aquilo e aquilo, e o marido dela querendo ela em casa, né? E ela saindo com a irmã solteira, a irmã solteira está na bênção, não tem compromisso com o marido, não tem compromisso com o marido, com casa. E aí eu falei, irmã, a Bíblia fala que a irmã tem que ser submissa ao seu marido, irmã, né? Aí a irmã falou assim, por que todo mundo que eu vou conversar isso fica do lado do homem? Olha só a influência do espírito do engano. Fica do lado do homem. Tipo assim, ele está de um lado, ela está do outro. Eu falei, irmã, o seu marido não está de um lado e a irmã não está do outro. Vocês estão do mesmo lado, porque vocês são só um numa só carne. Agora, se a irmã não quer receber a doutrina, a palavra, aí é com a irmã. Aí a irmã, humildemente, não, irmão Wesley, eu recebo. Eu recebo, irmão Wesley, eu recebo. Então, assim, às vezes da casada está influenciando a solteira a casar, a ter uma vida de casada, a solteira estava influenciando a casada a ter uma vida de solteira. Tá vendo aí o espírito do engano entrando aí no meio aí? A serpente entrando no meio do relacionamento do casal? Porque foi isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva viviam na paz, na unção do Espírito Santo, mas o espírito do erro foi entrando. E ela foi indo para que lado? Para o lado da Eva. Aí a Eva, seduzida, por ter conhecimento, por ser a tal, por ser importante demais, foi lá e comeu do fruto e deu ao seu marido. Naquele momento ali o casamento se desfez. A paz, a união, a alegria que eles tinham desfez. Porque onde entra o pecado, onde entra o espírito do engano. Então muitos irmãos estão ensinando essa doutrina, né? De lá, de veridicar, de bater no peito, depois está sofrendo na própria casa, depois está sofrendo na própria congregação, depois quer dar uma de Jó, quer dar uma de inocente, como se estivesse sofrendo sem motivo. Nem todo espírito, irmão, é o Espírito de Deus. A Bíblia fala que nós devemos provar os espíritos. A Bíblia fala que existe o espírito do ecumenismo, onde vai ser juntado todas as religiões. Para quem não tem Cristo, quem é do mundo, quem não entende, quem tem o sistema mundano, para isso é uma abominação. Meu, você está com Cristo ou você não está com Cristo? Você está nos mandamentos de Deus ou você está fora dos mandamentos de Deus? O reino de Deus está dentro de você ou o reino do mundo está dentro de você? O Espírito Santo está te preparando ou o Espírito do erro está te preparando? Para você ser preparado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que ter Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. E crer que Ele veio como homem, Ele veio em carne e sangue. E obedecer a Ele, o que Ele ensinou, a sua doutrina. Mas muitos não querem, irmão. Eles não querem confronto com o mundo, eles não querem confronto com Roma. Mas é um confronto espiritual, não físico. Ainda que Roma, ele venha com confronto físico. Ainda que o Egito venha com confronto físico. Mas nós vamos lutar com armas não físicas, mas armas espirituais em Cristo Jesus. Que espírito está te preparando? Você quer viver uma paz, uma alegria com o anticristo momentânea aqui? Ou você quer viver uma paz, uma alegria eterna com Cristo no milênio, no novo céu e na nova terra? Então existe pouco ensinamento sobre a doutrina do Apocalipse. Somente com essa doutrina que fala que depois do arrebatamento é salvo. Ninguém gosta de entrar nesse assunto. Porque a Bíblia também não fala isso. Porque muitas coisas que os pastores do passado falaram que a igreja não ia passar hoje, nós já estamos passando. Muitas das tribulações que tem hoje, que pregaram que nós não íamos passar, nós já estamos passando. Porque a tribulação já começou desde a Primeira Guerra Mundial, irmão. E olha que já teve a Segunda Guerra Mundial. Então, o início da tribulação nós já estamos vivendo há muito tempo. Tem muitos servos de Deus em muitos lugares morrendo. Aqui a gente vive uma vida folgada. Igreja com ar-condicionado, nós andamos de carro importado, Uber, de a pé, tem casa, tem maior conforto, mas tem muito lugar aí que os pessoal está morrendo. Vai cultuar a Deus, não sabe nem se sai vivo, porque chega lá um homem-bomba, explode todo mundo morre. Tem mártires já, como a Bíblia falou. Esses mártires já estão acontecendo no mundo inteiro. É porque a gente não tem interesse de saber, a gente não se importa.
A gente fica sabendo ali só umas gotinhas, mas o negócio é muito mais profundo, gente sendo queimada. Tem gente que está presa aí 20, 30 anos em algumas nações aí por crer em Cristo. Estão lá presos, igual o Paulo estava. Sem televisão, sem mídia, sem destaque, sem ganhar dinheiro, mas estão lá fiéis a Deus. Então, o modelo de Cristo, que não aborrece o mundo, o sistema do mundo, não é o modelo de Deus. Então essa paz de mistura, sem Cristo, como único ser salvador, sem os mandamentos dele, é o espírito do engano. Nem querem mais pregar o Apocalipse. Tem um contexto que quem lê o livro de Apocalipse alto na igreja, e quem ouvir e obedecer, tem uma benção. As pessoas querem, agora que está o final do ano então, agora que não quer pregar o Apocalipse mesmo, não quer pregar o juiz de Deus. Quer pregar o que o mundo prega. Quer anunciar o que o mundo anuncia. Fim do ano, o que o mundo anuncia? Paz, alegria, prosperidade sem Cristo. Né? Felicidade sem Cristo. O mundo anuncia, igual o Natal. O Natal do mundo é anunciado sem o Cristo, que morreu e ressuscitou. É outro tipo de Cristo. É outro tipo de Natal. Sendo que o ano novo que nós deveríamos anunciar não é o que o mundo anuncia, mas é o novo céu e a nova terra que desce do céu, o reinado do Cristo. Essa é a influência do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Boa noite.